Olá, eu gosto de fazer vídeo de pensamento, porque pensamento é uma coisa interessante. De manhã, o mesmo pensamento, o lado positivo do pensamento, ele pode ser bom. Como um pensamento, todo pensamento é bipolar. As pessoas não são bipolares, os pensamentos que são bipolares. Todo pensamento, numa ponta é positivo, na outra é negativa. Vai vendo. De manhã você pode estar pensando a respeito de um assunto, de uma forma, de um jeito, e à tarde ou à noite você estará pensando na mesma coisa. Aquele pensamento estará na parte negativa, porque o pensamento é positivo e negativo. O mesmo pensamento se compõe de positivo e negativo. Então não existe pensamento positivo, só positivo. Então pensar positivo não funciona. E também, o que é pensar negativo? É tristeza, é pensar em coisa ruim a respeito de alguma coisa. Mas o pensamento não é a coisa. Pensamento são energias positiva e negativa no mesmo pensamento. Então, importante é entender que pensamento é bipolar. Tudo que você faz, se você fizer usando o pensamento, você está usando a parte positiva ou negativa. Se você estiver triste, na verdade, a respeito de alguma coisa, você está pensando. Se você está alegre a respeito de alguma coisa, na verdade, você está pensando. E o pensamento, como ele é positivo e negativo, porque ele é bipolar, então você não pode se entusiasmar com o que tu está pensando e nem levar a sério. Agora, se você conhece que um pensamento ele é positivo e negativo, ele é bipolar, aí você pode pensar e realizar, sabendo que às vezes você pode se enganar. Você está usando um pensamento a respeito de alguma coisa, que a coisa não tem nada a ver com o pensamento, porque o pensamento ele pega de um extremo no outro, bipolar. E as coisas são como são, elas não são bipolares, as coisas são fatos. Um fato, você pode estar pensando a respeito de um fato, positivamente ou negativamente, e você estará sempre errado, ou sempre certo. E como certo e errado é uma questão de positivo e negativo, então você tem que se ligar que aquele mesmo pensamento contém tudo do fato. E o fato não tem nada a ver com aquele pensamento, ok? Observou que o pensamento, por ser bipolar, você não pode se basear nele. Agora, o sentimento a respeito de alguma coisa, sim, que o sentimento não tem polo. O sentimento é puro, ele não é bipolar. O sentimento é puro. Então, o que importa é você entender que o sentimento é diferente. Primeiro você pensa, depois você sente. E enquanto você está a nível do pensamento, você está como se fosse um bipolar. Você pode ver que às vezes uma pessoa vem falar com você de manhã de um jeito, a respeito de qualquer assunto, e à tarde ela vem falar com você de um jeito, a respeito do mesmo assunto, porque ela está usando o pensamento. E como o pensamento é bipolar, sabendo disso, você não vai mais se deixar se envolver e nem ser envolvido quando alguém está pensando ou a seu respeito ou alguma coisa. Então se ligue nos pensamentos, que os pensamentos todos os pensamentos são bipolares. Todos os pensamentos ele tem polo positivo e negativo. A alegria que você está sentindo de manhã poderá ser a tristeza da tarde, ou vice-versa, porque os pensamentos eles têm tudo isso. Alegria numa ponta, mas ele tem um negativo na outra. Quando você fala que uma coisa é bonita, é porque você sabe o que é feio. Por quê? Porque o pensamento do bonito tem o polo negativo feio, e o pensamento de alegre tem o polo positivo negativo, o polo negativo de triste. Ok? Essa palestra é só para falar sobre polos positivo e negativo, que todo pensamento é bipolar. Por ser bipolar, você nunca vai resolver nada e nem tomar uma atitude e uma realização com base no pensamento. E, infelizmente,
Só tem o pensamento para você fazer. Então você tem que ver o que você sente. Aí sim, você tem que usar o sentimento. E o sentimento você não usa porque ele parte do pensamento. Você tem que simplesmente sentir que uma coisa, sentindo, ela é pura. Você sente o que é a coisa. E quando alguém vem falar com você, você sabe que ele está pensando, ele é um bipolar. E você sabendo disso, você não vai usar mais essa tecnologia do pensamento, você vai usar a tecnologia do sentimento. Tecnicamente, o sentimento tem 5.000 vezes mais poder que o pensamento. Por quê? Ele é puro. Ele é 5.000 vezes mais poderoso que o pensamento. Essa foi só uma videoaula para ensinar para você. Como eu sou coach, eu tiro você daqui e levo aqui. Use o sentimento. Não se envolva em pensamento. E não deixa que alguém faça alguma coisa com você pensando, falando que você é feio ou que você é bonito. Porque a pessoa que está usando o pensamento, de manhã ela pensa de um jeito e de tarde ela pensa do outro. Mas é o mesmo pensamento, ok? Parece confuso, mas é igual andar de bicicleta. Se você começar a ver essa aula, repetir e ver, repetir e ver, você aprende o que eu falei. E o que eu falei, que o pensamento é bipolar. Não seja envolvido pelo seu próprio pensamento, não seja mais um bipolar. Seja um sentimentalista. Use o teu sentimento, tanto para ouvir, quanto para sentir e pensar. Ok? Ficamos assim, como eu sou coach, na próxima aula te darei mais uma aula a respeito disso, tudo que eu estou falando. Se você tiver dúvida, mas se você tiver dúvida, volte à aula desde o começo. Ficaremos assim, até a próxima.